Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Este programa tem como propósito apresentar as empresas do Rio Grande do Norte que conseguiram se estabelecer, vencer as dificuldades e viraram experiências de sucesso e superação para seus líderes e todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Semanalmente, são apresentados aqui 2 cases através de entrevistas com os empresários. Depois de quase 2 anos da pandemia da Covid-19, com extremas dificuldades sociais e econômicas para todos, entrar no ano novo com população vacinada significa uma perspectiva de menos angústia, menos dificuldade e mais, muito mais otimismo. Chegou 2022 e agora? Vamos discutir aqui com os nossos convidados o que cada um espera desse novo ano, quais são suas crenças, suas apostas. Como será o mundo dos negócios? Bom dia, Raíssa. Bom dia, Gêner. Feliz 2022. Feliz 2022 para todos. Muito obrigado. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Quero começar desejando a você que está nos assistindo um 2022 recheado de boas novas. Que seja um ano novo inspirador, motivador e cheio de atitudes positivas, de ações concretas para a realização dos seus desejos e sonhos. Que 2022 seja um ano verdadeiramente feliz para você e para todos nós. E para começar nesse clima de positividade, vamos ter um programa muito especial com 3 convidados que têm muito a nos dizer sobre o mundo dos negócios. E quem sabe até inspirar você a também empreender nesse ano que está começando. Para participar do programa Mundo dos Negócios, especial 2022, estão aqui conosco Gutenberg Natal Tinoco, advogado, cônsul da Noruega. Bom dia, Gutinho, seja bem-vindo. Raíssa, bom dia, Gênia, bom dia, ouvintes. Bom dia. José Bezerra Marinho, advogado, consultor de organizações e coordenador do programa Mais RN, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Bom dia, Marinho. Bom dia, Raíssa. Prazer estar com vocês. Bom dia, Gênia. E Samela Gomes, psicóloga, empreendedora e diretora regional do SESC RN. Bom dia, Samela. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Gênia. Feliz ano novo para vocês e para os nossos telespectadores. Bom, vamos andar, né? Vamos andar. Você espera para 2022, Gutenberg Natal Tinoco? Eu espero primeiro que haja uma estabilização em relação ao Brasil. Eu acho que a gente tem uma situação razoavelmente promissora em relação à pandemia. E agora resta saber como vai ser a reação do empresariado, da iniciativa privada, no seu papel para tentar recuperar o tempo perdido. Tenho esperanças de que a gente realmente consiga colocar o país com mais velocidade para responder às carências que foram criadas durante a pandemia. Samela. Espero recuperação da economia. É comum que haja esse movimento de recuperação depois de intensas depressões, que é o que a gente passou aí com todo esse período pandêmico, e eu espero também que haja uma aceleração do que nós esperamos de recuperação, né? A gente tem aí uma expectativa de 3 a 5 pontos percentuais, mas eu espero que a gente recupere muito mais e muito mais velozmente. E você, Marinho? Meus amigos, o que eu mais desejo vamos fazer uma distinção entre o que eu desejo e o que eu espero. Eu, sinceramente, espero que o que eu desejo aconteça, que aqui nesse país tenha diálogo construtivo. Mas, em particular, a gente tem que entender que nós dependemos uns dos outros. E esse relacionamento a gente precisa buscar intensificar nesse 2022. A perspectiva de prosperidade nesse contexto? Porque a prosperidade também tem um aspecto que é material, tem um aspecto que pode ser muito influenciado, a psicóloga que ao meu lado tem muita autoridade, mas no sentimento que a gente sabe que hoje a própria economia reage ao sentimento que o consumidor tem, que o cidadão. Alto astral, economia mais forte? Eu acho que o brasileiro precisa deixar de acreditar que o Brasil é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo e que tem muitos brasileiros querendo imolar o nosso país. E o momento é da gente saber que defender os nossos interesses, e como o Marinho bem falou, através do diálogo, que é o único caminho. Reconhecer que o Brasil é um país grande,
que pode fazer de cada um de nós uma pessoa ainda mais feliz e mais próspera com as condições que ele oferece hoje. É isso, professora Sâmila? É isso mesmo, eu concordo plenamente. Inclusive, essa aceleração que eu desejo e espero que haja, ela depende muito desse sentimento de positividade, e que a gente é ator, né, nesse processo de gerar essa positividade. Com relação ao mundo dos negócios, o que é que vocês pensam? Assim, o mundo dos negócios é o mesmo? Ou vocês imaginam algo diferente para esse ano novo de 2022? A humanidade não é mais a mesma. Depois da pandemia, o mundo dos negócios reflete essa mudança da humanidade, né? Algumas coisas vieram para ficar, eu acho que a gente acelerou muito as questões tecnológicas, isso foi muito importante. Mas outras coisas estão sendo repensadas. E aí, pegando aqui meu amigo Marinho falando sobre essa questão de diálogo, eu acredito realmente que a gente hoje é mais propenso ao diálogo, somos mais sensíveis à escuta. Isso certamente é muito positivo. A pandemia, eu acho que causou isso, né? As pessoas estão mais sensíveis e eu acho que necessitadas, inclusive, dessa escuta, dessa aproximação, dessa coisa mais cuidadosa. A pandemia, né? Ela trouxe o que todas as crises trazem, uma crise desse tamanho traz mais ainda, é o senso de urgência. A crise traz o senso de urgência. Então, muitos projetos, muitas coisas que se estava programando e deixando para depois, porque depois se ajeita, termina que você descobre que tem que fazer e fazer agora. A pandemia jogou uma coisa curiosíssima, transformou os meios de comunicação digital que aproximavam quem estava longe e distanciavam quem estava perto, porque você fica vivendo mundos voltados para o seu próprio equipamento, fez com que isso tivesse agora misturado. Você está no tempo, no espaço, você está presencialmente, você está à distância. Essa distinção tende a desaparecer, mas 2022 é muito, muito entusiasmo que vai fazer com que ele aconteça. Eu estou na linha aqui dos meus dois amigos. Professora, há algum tempo um jornal inglês publicou, acho que foi o ano passado, o Financial Times, publicou uma matéria que dizia como seríamos depois da pandemia e disse algo mais ou menos assim: felicidade é o novo rico, paz interior é o novo sucesso, saúde é a nova riqueza, bondade é o novo legal. Qual a sua opinião sobre isso? Concordo inteiramente. Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento dos negócios em saúde e as medtechs, por exemplo, de 2019 até 2021, a gente vê o quanto houve de investimento em saúde. E só há investimento porque a demanda aumentou. A gente entendeu que o patrimônio saúde é extremamente importante. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo. A gente está falando de felicidade, de bem-estar, né? De estarmos bem, de produtividade. As pessoas estão preparadas para atender profissionalmente esse novo mundo? Os colaboradores, o mercado de trabalho, a mão de obra especificamente eu falando? diria que estamos em processo de. Sim. Eu acho que nós entendemos, né, eu tenho visto isso, os investimentos em educação, e eu estou falando de educação de um todo, né, de educação técnica, de educação tecnológica, de educação superior. Todos esses investimentos, eles correspondem a esse em processo de nos prepararmos para esse mundo novo pós-pandemia. Então, a gente pode dizer que a gente vai sairemos todos melhores dessa Covid-19. Dessa pandemia? Eu acho que nem melhor nem pior. Eu acho que nós saímos mais revelados. Porque quando você, desde que a humanidade, dentro do reino animal, nos momentos cruciais de maior ameaça, você vê como as reações são distintas. Quando a própria vida e a sobrevivência estão ameaçadas, os instintos mais primitivos é que afloram para defender. Então, eu acho que a pandemia revela muitas pessoas e, sobretudo, e para preocupação pessoal muito grande minha, o autoritarismo de pessoas que se arvoram da certeza, da verdade e querendo conduzir muitas pessoas através de ideias que ainda devem ser pautadas pela discussão. A autoestima da gente em relação à nação não fica muito afetada quando líderes políticos vão para o exterior destruir a imagem do Brasil? Quando eu viajo para lá, eu nunca fui destratado ou desconsiderado em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, quando eu digo que sou brasileiro, as pessoas se abrem, riem, elas adoram o Brasil. Tem algum tempo já que eu fui criança, faz algum tempo.
E neste período Pouco tempo. sim, mas faz algum tempo, né? Temos que admitir. Nesse período, eu me lembro que a gente recebia alguém que chegava do exterior para contar a história de que na Suíça não se dava descarga depois de 8 horas da noite para não perturbar o sono, não sei de quem. Nós brasileiros somos horríveis. Não sei aonde uma pessoa jogou um papel no chão, a criança foi lá, apanhou e botou no cesto. Quer dizer, há uma necessidade de você ser autodetrator, que é um negócio inacreditável, isso não é de hoje, não. O que tem acontecido, alguns líderes têm dado certos motivos, resolvemos somar nessa linha. Aí a coisa fica mais complicada. 2022, você que é empreendedor, o empreendedor é, sobretudo, nesse mundo dos negócios, que vocês, de forma extremamente brilhante e competente, contribuem no desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do Brasil, o empreendedor é aquele que vai além dos meios disponíveis. Eu não fico limitado pelos meios que eu tenho para empreender, eu vou além. E nós temos esse é o segredo, né? Esse é o segredo do empreendedor. Eu estou com ela no otimismo. Tenho certeza que Gutinho já disse porque também ele é otimista. Eu acho que o empreendedor do mundo inteiro, acho que a gente tem essa diferença, assim, a gente se reinventa. É porque o empreendedor, desculpa, Genial, ele transforma a sua realidade, ele produz algo. Então, na hora que você produz o novo, você transforma a realidade à sua volta. Não tem como fazer isso se você não for otimista. Eu acho que é um aspecto, para mim, que é bastante importante, além desse, que nós vivemos um problema muito sério de observar a realidade, o fato. Porque a realidade é a soma de todos os fatores materiais e imateriais combinados que dão aquele momento e aquele fato. E, evidentemente, que a verdade é impossível quase se conhecer todo o processo. Mas nós estamos vendo uma sociedade que reage ao fato, que nega o fato. E na psiquiatria diz que a loucura, primeiro, a mais simples definição da loucura é negar a realidade. Nesse ponto é que eu acho que o empresariado, o empreendedor, é extraordinariamente importante, porque talvez nenhuma outra categoria tenha mais necessidade de conhecer a realidade do que o empresário. Se ele não tiver, se a empresa não tiver diante da realidade, os dirigentes não estiverem lendo corretamente a realidade, a empresa vai se quebrar, vai à bancarrota. Então, a realidade, o empresário tem que mostrar a todos e expandir realmente essa leitura do fato. O papo está muito interessante, mas nós precisamos fazer um intervalo e voltamos já para discutir mais sobre 2022. Fique aí, até já. Não saia daí não, a gente volta já. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Voltamos com o nosso mundo dos negócios especial. E eu já quero voltar fazendo uma pergunta aos nossos convidados. Queria saber de vocês, qual o ramo de atividade assim, que vocês acham que é uma tendência agora, ou que são tendências agora para 2022? Em que vocês apostariam? Eu vou começar, porque eu já estou apostando, favor. né? Por favor. Saúde sem dúvida nenhuma... É a bola da vez? É a bola da vez. Eu diria o seguinte, antes da pandemia, quando a gente olha os negócios em saúde, é um segmento que estava crescendo já, né? Então, crescia mais de 2 dígitos ano versus ano já desde 2016, 2017. Com a pandemia, nós vimos uma aceleração desse crescimento. E o que eu acho interessante observar no segmento saúde é que ele foi ampliado
de uma forma impressionante. Porque antes você considerava o seguinte, num acidente do trabalho, era alguém numa indústria perder a mão. Hoje você fica doido. É. Sim. Hoje você fica doido, você não perde a mão, você enlouquece, fica neurótico. Burnout, né? Burnout. O burnout está aí. Vejam os níveis de pressão, e com isso eu quero, antes de mais nada, fazer aqui o registro do meu profundo reconhecimento ao empresário. Mas, na sequência, eu quero dizer que, por não observar adequadamente a proporção das coisas, você tem casos de alcoolismo que está crescendo cada vez mais, sobretudo no setor bancário. Você tem caso de senhoras que abortam prematuramente por conta de pressão do trabalho. Tudo isso existe. E saúde tem que entrar nesse conjunto, na autoestima, no trabalho, na prevenção. O mundo oficial brasileiro parece que não enxerga a importância das empresas, do desenvolvimento que as empresas levam para o mercado, da geração de emprego, de renda e de ocupação. Por que isso acontece no Brasil, Gutenberg Tinoco? Na verdade, nós temos um entendimento meio diferente sobre o funcionamento da coisa. Se você pegar uma ampulheta, não sei se hoje em dia ainda se fala em ampulheta, né? Mas se você pega uma ampulheta, você tem uma quantidade fixa de areia e você vai girando aqui. Para mim, isso é a liberdade. Tem o Estado de um lado e o cidadão do outro. Quanto mais liberdade, e cidadão e empresas de um lado e Estado do outro. E à medida que você tiver mais areia para o lado do Estado, é menos liberdade para o cidadão e para as empresas. E vice-versa. E como o Estado precisa se justificar, ele cada vez cria mais necessidades para o povo, para o cidadão, mais impostos, e assim ele vai se agigantando, porque nada pior para quem tem vocação autoritária do que o empreendedor que é capaz de cuidar de si mesmo. Não só se sustenta, como gera o sustento de diversas outras pessoas. E tem um ponto que eu acho que é importante. A gente tem na nossa cultura latina, né, nós fazemos essa ode ao sofrimento. O sofrimento que expia os nossos pecados, o sofrimento que nos leva ao paraíso. E isso é muito ruim, porque isso faz com que a gente entenda, por exemplo, que a questão do lucro é algo complicado, né? Que o dinheiro é ruim, é sujo, que é feio. Então, essas construções culturais que, felizmente, nós estamos abrindo mão delas, é que pode nos levar a uma cultura diferente. Isso que está sendo dito, temos que sair dessa sofrência, esse sofrimento. Nós somos destinados à alegria, à felicidade, a ter muita gente passando fome. Você não vai resolver isso com tristeza, com pessimismo, com dor. Você vai resolver com ação e com esperança. Esperança operante. Marinho, e com um detalhe, nunca na história da humanidade nós tivemos tanta fartura. Eu acho que muito do que está acontecendo também é a primeira vez que a humanidade está vivendo a fartura. Porque nós, como animais dentro da natureza, a maior quantidade de tempo é para procurar alimento. Então, a gente já tem como fornecer o alimento, era trabalho, nós já temos máquinas substituindo trabalho, e nós estamos com muita gente em disponibilidade existencial que justificam sua vida lutando por pronomes neutros. Que produção isso tem, que contribuição isso tem para a sociedade. Então, o medo da liberdade faz com que muitos queiram a proteção do Estado, a dependência de outro, e quem gosta disso, evidentemente, vai se aproveitar. Só para completar, quando você não tem estes propósitos maiores para lutar, que fica lutando por pronome neutro, o que, no fundo, você está fazendo é o seguinte: como você não está capacitado a produzir, você termina ficando no que não gera resultado nenhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Nós podemos confiar na nossa economia? Soma com o que foi dito até aqui por Gutenberg e por Samela. A nossa economia é uma construção da sociedade. Nós estamos num processo permanente. A economia é um ajuste de expectativas com ação. Né? O que é que nós vamos fazer agora? Hoje, 2 de janeiro. Quando eu olho para frente, o que é que eu vou fazer em 2022, vai definir o que vai ser 2022 para mim. E também vai definir o que vai ser 2023, porque é no presente que eu construo o futuro. Como vai estar o país em 2023? Depende do que você fizer em 2022, inclusive nas escolhas. Ariano Suassuna disse uma frase mais ou menos assim: não sou otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas são amargos. Mais ou menos assim, né?
Ele dizia que era um realista esperançoso, um homem da esperança. Vocês têm esperança no povo brasileiro? O povo brasileiro vai precisar se desarmar. Como eu disse outro dia lá no seu programa, o brasileiro descobriu o ódio e está amando. Eu achei essa sua frase Perfeito, genial. Essa frase é Gutenberg. genial. Genial. Obrigado. Parabéns para você, Gutenberg. Obrigado. Genial. Então, eu acho que a gente precisa perder essa paixão pelo ódio. E a gente tem uma paixão incondicional pelo Estado. E Carpinejar disse uma frase que eu acho muito adequada, ele disse, o amor incondicional se alimenta de migalhas. E o que nós estamos recebendo como cidadãos são as migalhas, porque nós temos grupos de pressão e de controle do próprio Estado, e o que sobra para o cidadão da peneira é o mínimo. Tanto é que você vai ver, se você tem fornecimento de um serviço de telefonia, mas ao mesmo tempo você tem deficiência na saúde. Se você tem um sistema que lhe produz vestimentas que você possa escolher, você tem ao mesmo tempo a educação que é deficiente quando é prestada pelo Estado. Então, a reorganização do nosso Estado é fundamental e o povo acreditar mais nele do que nas soluções que venham de cima. Eu concordo, Guto. E, Jenner, com todo respeito e máximo respeito ao nosso grande Ariano Suassuna, eu continuo dizendo que sou otimista, mas é uma otimista com dados. Né? É um otimista realista, para juntar o que ele disse. Eu acredito que é importante a gente ter o conhecimento da realidade, a gente se armar de todos os dados de realidade possíveis e que aquilo vire informação para que você consiga fazer com que o otimismo se materialize, né? Que você consiga agir. Mas os instrumentos de... Exato. O otimista inativo é o exterminador do futuro. Exatamente. Com certeza. Né? O verdadeiro exterminador do futuro é eu ficar otimista, esperando. Sentado. Então, é preciso que o verbo aconteça, é o verbo esperançar, né? ativo. Transformar em ação. As pessoas têm medo de enfrentar, de fazer o diferente, de ir, se arriscarem com medo de fracassar. Isso é uma presença. Diante daquilo que pode nos causar medo, né? A gente tem o corpo nos dá duas alternativas, ou a gente luta ou a gente foge, né? Então, Como não tem para onde fugir, mas eu diria que no final das contas, as pessoas tentam se preservar ao máximo. É engraçado isso, porque isso também é um paradoxo. As pessoas dizem assim, fulano não luta para enfrentar tal coisa, né? E aí, então, ele é um covarde. Mas, na verdade, às vezes o instinto de autopreservação ele é tão grande, o medo de não ser bem-sucedido é tão grande que você acaba criando cárceres para você mesmo e, quando você vê, você não consegue mais atuar sobre a sua própria vida. Por isso que eu falo sempre da história da autonomia da vida, que é um lema da nossa empresa. O medo de perder pela vontade de ganhar, ou então nós estamos perdidos. Porque o medo não lhe mata, mas não lhe deixa viver. Exato. a gente tem que concluir. Nas respostas de vocês, eu peço que vocês deixem uma mensagem, sobretudo a mensagem de que o que é que eles podem fazer para melhorar o padrão de vida deles, para ter uma vida mais, digamos assim, definitiva, mais confortável, sobretudo na área do empreendedorismo. Gutenberg Tinoco. Eu acho que a primeira coisa a se fazer, sem nenhuma fórmula, mas é se perguntar. Nós estamos vivendo momentos em que todo mundo tem certeza e ninguém pergunta. E a busca mínima de entender a realidade é o questionamento. Então, pergunte-se quanto custa, se vai dar certo, em quanto tempo, por que não funcionou, aonde não funcionou, quais são os fatores. E isso serve para o empreendedorismo, serve para a vida pessoal, serve para negócio de Estado. Pergunta, nós precisamos perguntar. Se você tem dados, se você tem pesquisa, se você tem tudo, mas aquilo ali não lhe satisfaz, aquilo ali não é a sua cara, a tendência é que aquilo não dê certo, ela também existe. Raíssa, eu conheci executivos que não necessariamente gostavam muito daquilo que faziam, mas eram extremamente inteligentes, mas eles pecavam em uma coisa, que era a inspiração. Então, eu diria o seguinte, que para esse caminho, né, que a gente tem aí de afirmação das nossas existências enquanto empreendedores, enquanto as pessoas que produzem, a gente precisa conhecer, né, e a gente precisa inspirar. Para inspirar tem esse componente aí afetivo que você fala. Para não me estender muito, eu vou utilizar o Ikigai do japonês. Sim. O Ikigai são as perguntas que o japonês faz com esse nome, que é o que justifica você, a sua presença no mundo. A primeira pergunta é, o que é que eu sei fazer? A segunda pergunta é o que eu amo fazer. O terceiro, o que é que o mundo precisa que seja feito? E quarta, é consequência dessa,
o que é que o mundo está disposto a pagar. Eu acho que nós temos todas as razões, e é a mensagem que eu deixo, prossiga com o trabalho de vocês, vocês empreendem neste programa. Vocês empreendem e estimulam, porque o meio é a mensagem, eu aprendi com os professores, que as pessoas empreendam, inclusive na vida. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, né, Raíssa? Nós que agradecemos E feliz imensamente. ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós e para o Brasil, sobretudo. Que seja um ano inspirador, né? Boa, é isso mesmo. Inspirador. O programa Mundo dos Negócios, você está feliz pela presença deles três aqui. O programa Mundo dos Negócios volta na próxima semana. Tenha você e sua família uma excelente semana e um excelente ano novo. Muito obrigada a vocês. Um excelente domingo para vocês, uma semana maravilhosa e um 2022 inspirador para todos nós. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN.